de governo e etc., em evidentes conflitos organizacionais, disputas entre as várias agências por espaço de poder e também para definição da política ou das políticas, além de questões institucionais, o papel das instituições nos arranjos do sistema e nos paradoxos legislativos. E mais, no campo da segurança pública, a consolidação da democracia brasileira, sua institucionalização e as relações com temas como violência, direitos, justiça, cidadania, Estado de Direito e direitos humanos, explicitam tensões, tanto nas relações entre indivíduos, grupos e instituições sociais, como também nas relações entre sociedade civil, poder público e Estado, e nas relações entre processos sociais, estilos de vida e o mundo das representações simbólicas. Portanto, ao tratarmos dos dilemas da segurança pública no Brasil, é imperioso pautar o problema da legitimidade das instituições encarregadas da aplicação das leis. Uma série de dificuldades relacionadas à formulação e implementação de políticas de segurança e justiça afeta a eficiência dessas agências encarregadas de conter a violência dentro dos marcos da legalidade democrática. A baixa eficiência dessas agências, especialmente das polícias militares e civil em prevenir crimes e em investigar ocorrências, e de todo o segmento judicial, Ministério Público, Poder Judiciário, em punir agressores, associada aos tradicionais obstáculos enfrentados pelo cidadão comum no acesso à justiça, acabam estimulando a adoção de soluções privadas para conflitos de ordem social, bem como contribuindo para a exacerbação do sentimento de medo e insegurança coletivos. Na medida em que esse círculo vicioso é mais e mais alimentado, cresce a perda de confiança nessas instituições, do sistema de justiça e também nos seus agentes. Paradoxalmente, parte dos cidadãos, especialmente procedentes de setores conservadores das classes médias e altas, como também de segmentos das classes populares e trabalhadoras, reage a estes problemas recusando políticas públicas identificadas com a proteção dos direitos. Em contrapartida, reclamam por mais e maior punição, mesmo que para garanti-la seja necessário conferir maior liberdade de ação às agências e aos agentes encarregados da manutenção da ordem pública, independentemente de constrangimentos legais. Não sem razão, vimos assistindo nas 2 últimas décadas manifestações coletivas de obsessivo desejo punitivo, que contemplam punição sem julgamento, pena de morte, violência institucional, leis draconianas de controle da violência e do crime, como diz o Luiz Eduardo Soares, que também afirma que, em nome da lei e da ordem, propõe-se justamente um controle social sem lei, carente de legalidade. Já abordamos aqui rapidamente as consequências da ditadura civil-militar para a política pública de segurança. Mas é preciso registrar que o conceito da doutrina de segurança nacional, criado naquele período, continuou vigorando na estrutura de nossos sistemas estaduais e federal de segurança. Até meados da década de 1990, o modelo e as ações de segurança pública limitavam-se à contenção social a partir do preceito de que lei e ordem públicas derivariam em ações do uso da força, das armas, das polícias pela via da repressão, em síntese, segurança como atividade de polícia. O processo de centralização de controles sociais e de militarização da segurança pública brasileira produziu, segundo Sérgio Adorno, pelo menos 3 consequências institucionais a partir da abertura democrática. Primeiro, transformou o controle da criminalidade comum
em um problema de segurança interna, propiciando uma recorrente confusão entre o controle civil da ordem interna e o controle da segurança nacional. Ademais, os problemas relacionados com a repressão do crime ficaram limitados à órbita das agências policiais, em especial das polícias militares, redundando na militarização da segurança e fazendo com que as dificuldades relacionadas ao crime sejam tratadas como estratégias e táticas de guerra contra um inimigo que é personificado na palavra bandido, usado de forma ilimitada pelos veículos de comunicação, como se todos fossem bandidos. Por fim, a ideia de que segurança pública é sinônimo de eficiência policial desobriga os demais segmentos do sistema de justiça criminal de suas tarefas e deveres no conjunto das ações do sistema de segurança pública. Esses vieses se constituíram como um delicadíssimo problema político para os governos estaduais e são, até hoje, mal equacionados. Ademais, déficits de outras agências do sistema de justiça criminal tornam os dilemas da segurança pública ainda mais preocupantes. Portanto, a estrutura do sistema de justiça criminal foi montada e, em certa medida, permanece sobre paradigmas segundo os quais o Estado tem um poder altamente discricionário em relação aos cidadãos. Só recentemente, alguns desses conceitos estão sendo revisitados, principalmente a partir de paradigmas que propõem a compreensão das raízes sócio-históricas, políticas e culturais da violência e novos mecanismos de prevenção, repressão qualificada e melhoria da qualidade da ação policial. Mas vamos às conclusões com alguns exemplos de desafios para a segurança pública e para as polícias. Obviamente, trata-se aqui de opiniões de um cidadão que se posta contra o conformismo lógico do pensar certo, como diz Maffezoli. Até porque, continua esse autor, são poucos os acadêmicos, os jornalistas, os políticos, os operadores do Estado, que tentam escapar do peso institucional e intelectual de suas castas e que recusam o mimetismo dos preconceitos estabelecidos. Mas vamos lá. Abundam as soluções simplistas para problemas complexos. Por exemplo, a epidemia em que se transformou o uso de drogas, especialmente o crack, depende, é óbvio, de ações que utilizem mais a inteligência policial e o tratamento das vítimas do que a repressão aos usuários. Mas por que não se avança nas políticas de incremento do aparato investigativo das polícias e se mantém o velho discurso da criminalização dos usuários como lenitivo para enfrentar o problema das drogas? Por que os usuários de crack demandam intervenção policial, especificamente uma intervenção da polícia militar? A política de criminalização do usuário, gestada nos gabinetes governamentais, diga-se de passagem, e não necessariamente nos quartéis policiais, está equivocada no meu entendimento. Sendo atividade meramente repressiva, o foco da política, infelizmente, parece visar mais ações de higienização de determinadas áreas da cidade e criminalização de segmentos sociais do que a ajuda, de fato, aos usuários de drogas. Isso sem prejuízo, é claro, das ações policiais direcionadas a produtores e distribuidores de drogas e as gangues violentas que fazem parte desse circuito. Outros exemplos. Percebemos claramente que, nos últimos anos, tivemos uma série de tentativas de reformas incrementais na área da segurança pública. No plano federal, Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro a ensaiar essas mudanças. Conseguiu avançar em algumas alterações legislativas, criou a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Fundo Nacional de Segurança Pública, mas capitulou quando as reformas batiam as portas da estrutura do sistema de segurança pública.
Lula, por 2 vezes, também fez ensaios de reforma. Primeiro, na tentativa de implantação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Depois, quando da tentativa de uma implementação total do Programa Nacional de Segurança e Cidadania, gestado, sob a coordenação do nosso querido Ricardo Balestreri. Em relação ao SUSP, Lula recuou quando percebeu os elevados custos para o seu governo na centralização da gestão ou mesmo na articulação efetiva da segurança pública no Brasil. Em relação ao PRONASSE, novo recuo. Na Conferência Nacional de Segurança Pública em 2009, o recrudescimento das demandas corporativas mostrou que, para além de um pacto federativo em torno das prioridades para a segurança pública, vespeiros de várias ordens encontravam-se incrustados nas várias organizações policiais brasileiras. Quando Dilma tomou posse, estava no forno, estava pronto um Plano Nacional de Combate aos Homicídios no Brasil. Era uma tarefa árdua, mas fundamental, num país onde se matam 50 mil seres humanos a cada ano. A presidenta logo percebeu o tamanho da empreitada e, mais uma vez, deu marcha ré. Em relação aos governos estaduais, que comandam as polícias locais, algumas tentativas de reforma também foram feitas nos últimos anos. Avança-se um pouco com ações de integração policial aqui, programas de prevenção acolá, mas nada que altere substantivamente o modus operandi do sistema ou a forma, às vezes enviesada, de implementar políticas de segurança pública. Quando algum governador tenta ações um pouco mais ousadas, basta as polícias ameaçarem com greves para que o mandatário coloque a viola no saco e vá pedir arrego ao governo federal. Como disse, os exemplos abundam, inclusive aqui nas nossas alterosas. Rapidamente, vejamos o caso do Rio de Janeiro. As unidades de polícia pacificadora são, de fato, uma tentativa quase desesperada de reforma das polícias cariocas, cujo baixo grau de legitimidade, devido à ineficiência e os altos índices de letalidade da atividade policial, entre outros, estavam colocando em xeque a institucionalidade daquele Estado federado. Importante destacar aqui também a pressão internacional exercida por organismos alienígenas, tendo em vista a realização de mega-eventos naquele Estado, que exigem e exigiam ações efetivas dos governos no campo da segurança pública para a consecução de tais empreendimentos. A pergunta é: será que vai dar certo? Num dado momento, até pensamos que a política de segurança pública está avançando. Mas, de repente, nos deparamos com a realidade que vemos. Uma realidade que muitos de nós vemos pela TV, mas que milhões de brasileiros vivem e experimentam cotidianamente. De um lado, observamos os indicadores de crimes violentos, as taxas de letalidade da ação policial, a baixíssima percentagem de homicidas processados pelo sistema de justiça. Notamos na vida como ela é, como dizia o nosso Nelson Rodrigues, obrigado. Então, nós notamos nessa vida como ela é, isso, perdi aqui, fui lembrar do Nelson Rodrigues, os velhos discursos retornando de forma retumbante, a redução da idade penal, a criminalização dos movimentos sociais, a internação compulsória para o andar de baixo, porque são perigosos. Do outro lado,
um Estado penal cada vez mais robusto e legiferante, com prisões abarrotadas, que caminha a passos largos para a judicialização da política ao extremo, inclusive agora com essa teoria do domínio do fato, assinalando um perigoso retrocesso no que diz respeito às garantias fundamentais. Tudo em nome da bondade, da moralidade, da ética e da verdade. Todos os que estiverem fora da fronteira determinada pelos valores daqueles que são os bons e os justos estão perdidos. Para eles, a lei e a ordem, e, em último caso, a polícia. Uma outra pergunta: quem nos livrará da bondade dos bons? Para finalizar, creio, na verdade, que estamos frente a um dilema. A situação atual do desarranjo na segurança pública, esses altíssimos índices de criminalidade, a baixa legitimidade das instituições do sistema, os anacronismos na articulação e na gestão das agências do sistema, seja no plano nacional, seja nos planos estaduais, e mesmo os novos dilemas advindos com a gradual municipalização da segurança, somada ao clamor social por melhorias, no contexto de uma sociedade mais plural, com esplêndida diversidade cultural e que deseja ser democrática, que não aceita mais os panos quentes como resposta aos problemas públicos, essa situação demanda algo que para mim é líquido e certo: a emergência de reformas estruturais em todo o sistema de justiça criminal, especialmente uma reforma na segurança pública e nas instituições policiais. Os remendos novos num pano velho, as reformas incrementais, não respondem mais aos clamores por melhorias da política pública de segurança. Essas melhorias são importantes para os cidadãos e também para os operadores de tais políticas, diga-se de passagem. As mudanças não deveriam ser uma soma zero, ou seja, para que a cidadania ganhe, não é preciso que os policiais, os juízes, os promotores, os guardas municipais, os agentes prisionais percam. Todos podemos ganhar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Teremos agora pouco tempo para perguntas, apenas 2 perguntas, porque já estamos com um tempo bem adiantado. Por favor, Coronel Márcio. As perguntas... Aguardando as perguntas. Por favor, alguém tem alguma pergunta por escrito? Na ficha que está junto ao material? Pode encaminhar, por favor.